Muito bem, voltamos a falar diretamente da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. O livro, eu relembro sempre nos nossos vídeos, que nós estamos estudando é a versão, a tradução da editora M de O Livro dos Espíritos. Nós vamos finalizar o capítulo 1, já estamos finalizando o capítulo 1, com as questões 15 e 16, fechando o item panteísmo. Naquele crescente que a gente veio, né, desde a questão número 1, que é Deus, até agora nas questões 15 e 16, no raciocínio lógico, na ideia da razão o tempo todo me fazendo pensar. O bom senso encarnado, Kardec, trazendo para a gente a linha de raciocínio para a gente poder compreender um pouquinho do que seria a divindade, sem querermos trazer ou dar a Deus, ou dar a divindade, ou dar a causa primária de todas as coisas, qualidades e defeitos nossos, interpretando Deus como alguém que está a meu serviço e não a mim como criatura que deveria estar a serviço dele como co-criador que fomos designados, né? Nós, seres humanos, somos co-criadores com o Pai, co-criadores com Deus. Aliás, Pai é uma terminologia mais usada na língua latina. Nas demais, normalmente se entende Deus como Criador, daí talvez uma forma um pouco diferente de Deus ser visto, né, por alguns países diferentes, por algumas regiões diferentes, de forma diferente, mas sempre a divindade, causa primária de todas as coisas. Essa é a definição, na minha opinião, por isso espírita que sou. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, é o que realmente sustenta a minha mente até o ponto em que eu alcanço para entender que existe uma causa primária e não necessariamente um sujeito barbudo com um cajado na mão com mais defeitos do que eu, ou então horrível a ponto de apenas salvar aqueles que lhe bajulam, aqueles que ficam, eu pertenço a ti, Senhor, usando um palavreado rebuscado e fazendo mil e uma iniquidades, mas pelo fato de ter aceito Deus, então estaria salvo, estaria acima do bem e do mal. Essas tolices nós espíritas não temos mais. Já tivemos em outras épocas, hoje não temos mais, atingindo esse patamar de compreensão de que Deus não é um sujeito, é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Nessa parte do panteísmo, nas questões 15 e 16 que nós vamos estudar, eu vou precisar ler bastante aqui o que Kardec pergunta, que as perguntas são longas. Você vai ver que as perguntas são longas e as respostas dos espíritos mais sucintas. É curioso isso, vamos ver, vamos lá. Questão número 15. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres e todos os planetas do universo seriam parte da divindade e constituiriam em seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta? Pergunta tudo isso é a pergunta. A resposta: uma vez que o homem não pode fazer-se Deus, quer ao menos ser uma parte de Deus. Não dá para nós imaginarmos, segundo o que a gente estudou até agora, isso começando só a partir da questão número 1 do Livro dos Espíritos, não dá para a gente imaginar que tudo seja parte de Deus, inclusive nós sejamos parte de Deus, né? Como se ele tirasse uma feta dele, um naco, um teco, um pedacinho dele, agora faz o Fábio. Um pedacinho dele, agora faz o planeta. Porque essas coisas criadas, tudo que é criado, tem um pouco a ver com a matéria, exceção feita a mim espírito, que não sou matéria, mas o meu corpo é matéria, os planetas são matéria, as estrelas são matéria. Então, se Deus é imaterial, como nós já estudamos em vídeos anteriores, não dá para tirar uma parte dele e ser matéria. Seria ele constituído de matéria. E como a matéria está sempre em evolução, em modificação, não haveria imutabilidade, não haveria perfeição, e sim aperfeiçoamento. Não sei se me fiz explicar, o fato é que mostraria que Deus não estaria pronto. Que perfeito quer dizer isso, não tem mais nada a ser feito, já está perfeito, né? Não tem mais o que fazer, já chegou no ápice. Deus é o ápice em tudo, infinito em tudo, em todas as qualidades. Não dá para ser material, então não dá para ser uma feta, um teco, um pedacinho dele, uma parte dele, cada uma das coisas que existem no universo. Então a lógica já mataria por aí, mas Kardec tem que fazer a pergunta.
E a pergunta de agora é maior ainda. Vamos lá. Aqueles que professam essa doutrina do panteísmo pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Já que os mundos são infinitos, Deus é, por essa razão, infinito, dizem os panteístas, né? Por não haver em parte alguma o vazio e o nada, Deus está em toda parte. Já que Deus está em todo lugar, pois é parte integrante de tudo, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? Hoje, em 2022, qualquer um de nós responde: é um absurdo. Em 1857, a gente precisava ouvir isso dos espíritos. A gente precisava ter a informação vinda do plano espiritual fora daquilo que Kardec estava pensando ou qualquer outra pessoa nos locais onde eram conseguidas essas respostas estivesse pensando. E a resposta a essa pergunta enorme é a razão. Refleti atentamente e não vos será difícil reconhecer o absurdo disso. É simples perceber. O universo é infinito. Tá, mas o universo é matéria. Agora o telescópio, nós estamos em 2022, o telescópio James Webb conseguiu fotos dos pilares da criação, pilares da criação, que são estruturas lindas e que um ponto pequenininho, infinitesimal eu ia falar, pequenininho, é maior do que a Via Láctea inteira, naquela foto que foi tirada dos pilares da criação. Não sei se vocês viram, na internet é facinho de ver pilares da criação. São imagens incríveis da poeira cósmica, enfim, daquela parte que está se expandindo do universo. É matéria, Deus não é matéria. É onde a gente pode alcançar, Deus não é matéria, é a inteligência suprema do universo e que criou, por exemplo, os pilares da criação. E o universo está se expandindo de uma certa forma e numa velocidade tal que em breve nem ver de uma galáxia não vai ser possível ver a outra. Em breve, que a gente diz também, nós estamos falando em torno de 1 trilhão de anos, né? Nossos, mas enfim, tamanha a magnitude de tudo isso, que tem que ter uma inteligência que criou isso. Imaginar que o nada fez isso seria uma tolice, né? A gente já tem evolução suficiente para imaginar que do nada não surge coisa alguma. Até uma experiência feita por Albert Einstein, quando ele quis provar a existência de Deus, a experiência atribuída a Albert Einstein, que quando um belo dia todo mundo saiu, foi embora do laboratório, repito, a experiência atribuída a Einstein, não se sabe realmente se foi ele quem fez, e então ele montou um esboço do sistema solar com um objeto redondo no meio, sendo o Sol, os planetas em volta e tal, e deixou lá no laboratório e foi embora. No outro dia, quando chegou para trabalhar, as pessoas: quem fez esse esboço do sistema solar? Não, ninguém fez. Não fui eu, não, ninguém fez. E aí a resposta dele foi: isso aí surgiu do nada. E um dos eméritos que estava no local, cientistas eméritos que estavam no local, disse: mas é impossível nada ter surgido isso do nada. E ele fala: também o universo. E aí ficou um silêncio daquele vexatório no local, né? Da mesma forma que esse livro aqui surgiu do nada. Não, alguém fez da celulose os papéis e tudo mais, o plástico que tem aqui na capa, alguém colocou tinta na impressora, alguém imprimiu, não foi do nada que surgiu. O nada não faz nada, né? Tem uma explicaçãozinha aqui de Kardec que a gente vai ler também, vamos lá. Essa doutrina faz de Deus, a doutrina panteísta, né? Faz de Deus um ser material, que embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grandes proporções aquilo que nós somos em pequenas proporções. Ora, já que a matéria se transforma sem cessar, Deus nesse caso não teria nenhuma estabilidade. Estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Lhe faltaria um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, que não se muda, né? Que é sempre do mesmo jeito, já em estado de perfeição. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem rebaixá-lo em nosso pensamento
e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que é Deus, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Bom senso encarnado aqui. Já que eu não tenho como saber tudo sobre Deus, pelo menos o que não é Deus a gente tem que saber. Né? Deus não é matéria, já é uma coisa que a gente tem que saber já. Vamos lá. O sistema panteísta está em contradição com suas propriedades mais essenciais, por confundir o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Perfeita analogia, evidentemente, né? É até um pleonasmo falar isso, brincando com as palavras, mas é isso. A gente finaliza o capítulo 1 entendendo que, por mais que eu busque saber o que é Deus, eu vou ter a limitação, não vou chegar a conclusões importantíssimas ou reveladoras enquanto eu não tiver evolução suficiente para isso. Porque faltam sentidos para a gente conseguir captar essa informação, faltam linguagem, uma forma de linguagem, faltam linguagens ou formas de expressão, faltam condições de penetrarmos a essência do que é Deus, já que a gente não compreende, por exemplo, a gente não compreende ainda e não consegue colocar em prática o oferecer a outra face, ou perdoar 70 vezes 7. Se essas duas coisas básicas, que dizem respeito ao comportamento, a gente não consegue fazer ainda, significa dizer que vai ser muito complicado que nós consigamos entender a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo e todos os seus atributos. Então, o que fica menos difícil, ou mais fácil, se vocês quiserem, é nós entendermos o que Deus não pode deixar de ser. Então, Deus tem que ser imutável. Tem que ser infinito em todas as virtudes. Portanto, ele não tem o defeito de privilegiar um filho em detrimento do outro. Ele não vai ser elogiado e ser bajulado e por isso ele dá um jeitinho desse entrar no céu, e você que não me bajula, não importa se você evoluiu ou não, você vai para o inferno, embora a gente saiba que céu e inferno não existem, são condições de pensamento. Certo? Findo o capítulo 1, amanhã a gente volta, começando os elementos gerais do universo, o conhecimento do princípio das coisas, que vai fazer a gente também raciocinar, também ter uma fé inabalável, só quando a razão encara cada uma das realidades em todas as épocas da humanidade. Sem razão, sem conhecimento, a minha fé vai ser vacilante, porque fé é igual conhecimento. Por isso que o Espiritismo é tão importante. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. A gente volta amanhã. Um beijo enorme para você.